Igreja Cristo é Vida, a sua cidade refúgio. Então vamos à Bíblia, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia, lá em Hebreus capítulo 2, versículo 14. E vamos para mais uma mensagem sobre o tema, como viver uma vida sobremodo excelente. Uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida, com paz, com alegria, com saúde. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Quando o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, disse à igreja: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos orar para que o Espírito Santo fale ao nosso espírito nessa noite. Às vezes caio para ouvir a voz de Deus, então medito para ouvir a sua voz. Quão sutileza tocas no meu coração, e grande paz passo a sentir, sinto emoção. Ouvir tua voz quando me exortas, se é preciso. Ouvir tua voz quando me diz que sou contigo. Ouvir tua voz quando me ensinas o que preciso, me faz sentir cada vez mais que sou teu filho. Ah, Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e nosso Pai. E agora queremos ouvir a voz do Teu Espírito, Senhor. Aquela voz que fala lá no íntimo da nossa alma. Aquela voz que nos revela as coisas profundas do Pai. Aquela voz que nos guia pelos retos e verdadeiros caminhos. Aquela voz que nos acalma. Aquela voz que faz com que nós tenhamos confiança nos momentos das grandes lutas da vida, nos momentos difíceis do dia a dia. Aquela voz que diz: não temas, eu sou contigo. Fala à tua igreja nessa noite, fala ao teu povo, fala aos teus escolhidos, teus pequeninos, fala às ovelhas do teu rebanho. Usa-me como teu servo, usa-me como teu pastor, inspira-me, capacita-me, para que eu possa proclamar a tua palavra, Senhor, da maneira que o Senhor quer que a tua palavra seja proclamada. Eu te peço em nome de Jesus, porque a minha suficiência, ela vem de ti. A minha suficiência, ela vem do Senhor, o Deus bendito, o Deus eterno, o Senhor dos céus e da terra. Por amor do nome de Jesus, por amor do nome do Senhor. E que todos que creem digam amém e amém. Diga graças a Deus. Meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, o maior drama do povo de Deus hoje, nós já sabemos disso, temos falado repetidas vezes aqui na igreja, é a falta de conhecimento. A maior necessidade do povo de Deus nos dias de hoje é conhecer o Evangelho da graça de Deus, é conhecer que há uma santificação que é para a salvação, que é para nós vivermos eternamente com Deus, e que esta salvação, que é para a salvação, que é para viver eternamente com Deus, o Senhor Jesus Cristo já imputou ao nosso espírito graciosamente na cruz do Calvário. Amém? Mas nós temos que saber também que há uma outra santificação, que é para que nós possamos ver Deus agir na nossa vida, ver Deus cumprir promessas, ver Deus galardoar, ver Deus responder às orações. Só que esta
ela é operada pelo Espírito Santo, na minha vida, na tua vida, à medida que eu recebo a palavra. Recebo a palavra quando a palavra entra na minha mente e desce para o meu coração. Que é quando eu ouço e eu pratico. Então o povo de Deus precisa urgentemente saber dessa verdade. Porque a maioria do povo de Deus, irmãos, eles quando leem aqui Hebreus 12, 14, eles imaginam que esta santificação que Paulo se refere aqui é para ser salvo, é para salvação. Que a pessoa que não tiver santificação não será salvo, perto de salvação. Salvação não se perde. Salvação não é algo que Deus nos outorga em troca de alguma coisa. Salvação é um dom de Deus. Deus nos imputa graciosamente. Amém? Há outros que pensam que essa santificação aqui é a pessoa falar em outras línguas, é lamber o pó, é a pessoa não ir à praia, é não assistir mais uma televisão, é a mulher não usar mais uma calça comprida, não usar uma maquiagem, não usar um brinco. Não. Todas essas coisas são vãs filosofias, são doutrinas que os homens criaram e que não têm absolutamente nada a ver com Deus. A santificação, para que você possa ver Deus agir na tua vida, para que eu possa ver Deus agir na minha vida, não tem nada a ver com o exterior, não tem nada a ver com aparência. Por exemplo, vamos lá, no livro do profeta Samuel, 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Deus vê o coração, Deus vê o interior, não é o exterior, não é a aparência. Então, esta santificação aqui é uma conduta moral, é um tipo de comportamento que a pessoa passa a ter, sabe, no seu viver diário. É um tipo de comportamento que ela passa a ter nas suas atitudes, que vai manifestando ao mundo o caráter de Deus na vida dela. Então, Paulo, na verdade, disse assim: sem santificação, ninguém verá o Senhor. No texto original, ninguém verá o Senhor agir, ninguém verá Deus responder orações, ninguém verá Deus abrir portas fechadas, ninguém verá Deus fazer o impossível se tornar possível. É isso que está escrito. Então, quando uma pessoa não vê Deus se manifestar na vida dela, é porque esta pessoa provavelmente está vivendo uma vida sem santificação. Não está vivendo uma vida santificada. Agora, essa santificação aqui tem que estar presente na tua maneira de falar, na tua maneira de pensar, na tua maneira de se vestir. Né? Não é aquela coisa de fanatismo, de aquelas saias, aquelas roupas horrorosas. Não, não é isso. É você se vestir de uma maneira equilibrada, de uma maneira digna. Esta santificação tem que estar presente no teu relacionamento com a tua família, no relacionamento da esposa com o marido, do marido com a esposa, na maneira que você procede em relação às coisas de Deus. Agora, esta santificação, esta vida santificada que o nosso Deus requer de cada um de nós, ela só é possível, preste atenção nisso, ela só é possível através do conhecimento pleno da palavra de Deus. E aqui está o grande drama da igreja. Aqui está o grande drama do povo de Deus. Por que é que a maioria esmagadora do povo de Deus vive uma vida que a cada dia vai de mal a pior? Porque não conhece a palavra, não conhece a verdade, não conhece Deus como Deus quer ser conhecido. E aí não tem santidade. E sem santificação, ninguém verá Deus agir, ninguém verá Deus se manifestar. Amém? Não verá, não tem outro jeito. Adiante um pouquinho, venha em Provérbios. Provérbios, capítulo 23, versículo 18. O sábio Salomão diz assim: porque deveras haverá bom futuro
não será frustrada a tua esperança. Você vê quantas vidas frustradas na obra de Deus, irmãos. É a frustração financeira, é a frustração da pessoa não ver os seus sonhos realizados, é a frustração da pessoa não ter paz, da pessoa não ter saúde, da pessoa não ter as suas orações respondidas. Tudo isto consequência de quê? Da falta de uma vida santificada. Uma vida separada do que é profano. A falta de uma vida dedicada à palavra, devotada às coisas espirituais. Esta é a resposta. É isto que a Bíblia mostra aqui. Aqui mesmo em Provérbios. Volte no início, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4, versículo 20 a 22. Capítulo 4, versículo 20 a 22. Agora Deus diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Olha só, aqui não está dizendo assim: filho meu, atenta para os milagres que eu realizei, atenta para os prodígios, para as maravilhas que eu fiz. Não está dizendo isso aqui. O que Deus está dizendo aqui? Atenta, presta atenção para as minhas palavras. O que é isso? É você atentar para todo o desígnio de Deus. É você prestar atenção em toda a verdade sagrada. Isso que é o importante, irmão. E que a grande maioria daqueles que se diz de Deus não querem saber, não fazem. Esta é a grande realidade. Eu acho que eu sou o único pastor que tem coragem de falar isso. Porque os outros fazem média. Fazem média com as pessoas. Essa igreja aqui, pastor não faz média com ninguém. Essa igreja aqui, o pastor fala aquilo que tem que ser falado. Aquilo que nós precisamos ouvir. Que é o que Deus quer falar conosco. Amém? Amém, irmãos? Eu quero falar de mais algumas coisas, que quando essas coisas não são respeitadas pelo povo de Deus, isso faz com que Deus deixe de se manifestar na vida daquela pessoa. As portas ficam fechadas, as bênçãos ficam retidas, Deus retém as bênçãos. Deixa eu mostrar. Vamos lá em 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 em diante. Então diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Então, primeira coisa, Deus não se agradou da maioria deles, e esta foi a razão porque eles ficaram prostrados no deserto. Porque eles não puderam tomar posse da terra prometida, porque eles não puderam desfrutar daquilo que Deus havia prometido para eles, das bênçãos de Deus, das promessas de Deus. Quer dizer então que, se a Bíblia diz, o nosso Deus diz através da palavra, que nós fomos chamados para sermos santos, e nós não dermos importância a isto aqui, se eu negligenciar esta vontade de Deus, que é que eu tenha uma vida de santidade, se eu negligenciar esta vontade na minha frequência aos cultos da igreja, na guarda do dia do Senhor, se eu negligenciar esta vontade aqui na prática da palavra, sabe o que acontece? Deus não se agrada. Deus não se agrada. Você está vendo? Deus não se agradou da maioria deles e eles ficaram prostrados. Irmãos, olha, há muita gente na igreja de Jesus, em todo o mundo,
que está prostrado na vida. A vida não é aquilo que eles gostariam que fosse. A vida não é uma vida sobremodo excelente, porque começaram a fazer um monte de coisas erradas, começaram a ter atitudes erradas, e Deus não se agradou da maioria deles. Agora, por que Deus não se agradou, pastor? O senhor poderia mostrar para a gente? Posso. Leia o versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Qual foi o primeiro erro? A cobiça. Olha, se você não estiver com o teu coração alimentado pela palavra, alimentado pela verdade, o teu coração é corrupto, o meu coração é corrupto, ele vai começar a cobiçar coisas más. Vai começar a cobiçar coisas que Deus não se agrada, que não vai trazer nenhum benefício para a tua vida, que só vai atrapalhar a tua vida espiritual, o teu relacionamento com Deus. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Vá lá no livro de Números, capítulo 11, Número capítulo 11, versículo 4 em diante. Então diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão esse maná, reclamando do que Deus estava dando. Só temos agora esse maná. Olha, eu agora estou aqui, puxa vida, quando eu estava na macumba, eu tinha isso, eu tinha aquilo, é a mesma coisa. Quando eu estava lá escravo, pisado pelos faraós, apanhando, comendo mal, trabalhando de sol a sol, trabalho escravo, mas eu tinha alho silvestre, eu tinha pepino na minha comida, agora eu não tenho. Agora só esse maná que Deus está dando aí, ó. Versículo 7. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a de bedélio. Quer dizer que esse povo aqui, irmãos, eles preferiam desfrutar das coisas do Egito, mesmo que eles tivessem que voltar para a escravidão. Mesmo que tivessem que voltar para a escravidão. Olha, quando nós começamos esta obra, teve um rapaz, esse rapaz, ele era, entre aspas, pastor da Universal do Reino de Deus. E ele disse: pastor, eu quero fazer a obra contigo, olha, eu quero pregar a verdade, eu estou disposto. E eu acreditei. Eu criei. Quer mesmo? Eu digo: olha, igreja não é seita. Aqui a coisa é diferente. É muito duro fazer a obra de Deus. Lembra quando algumas pessoas quisiam seguir Jesus e disse: olha, espera lá, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Eu não tenho nem onde ficar. Eu fico por aí andando. Vocês estão dispostos a isso? Quer dizer, Jesus mostrava que era duro fazer a obra dele. E esse rapaz chamado Antônio Castro: não, tudo bem, pastor, deixa comigo. Ficou 8 meses. Com 8 meses ele me liga e diz: pastor, olha, o senhor tem sempre ensinado para a gente falar a verdade, para a gente ser franco. Pois não, pode falar. Pastor, eu estou pulando fora do barco. Você está pulando fora do barco? Estou desistindo, pastor. Mas por quê? O que houve, você está desistindo? Não sabe o que é, pastor?
é a minha mulher, porque quando eu era de lá, eu ia ali no shopping center, eu podia gastar o que fosse no cartão de crédito, não tinha limite para comprar roupa bonita para ela. Se ela queria uma joia da Gasté, eu comprava a joia da Gasté. E agora, só dá para comprar uma bijuteria fina. E ela não gosta de bijuteria fina, ela gosta de joias de ouro. Eu digo, você vai voltar para o Egito? Você vai voltar para a lama? Você vai voltar para lamber o próprio vômito? Vou. Fala assim, vou. Então tá bom. Então vai embora. E ele foi embora. E ele, é esse aqui, ó. Tá vendo? Olha, meu irmão. Dizer que tem fé é muito fácil. Provar a fé é outra história. Dizer que ama a Deus é muito fácil dizer que ama a Deus. Provar que ama é outro departamento. É difícil. Extremamente difícil. Agora é claro, o Egito oferece muitas coisas, muitas coisas. Você vê aí o Egito, ó, G12, multidões. O Egito oferece as correntes de 12 semanas, o óleo de Israel, a água ungida, a rosa ungida, culto para quebrar a maldição. E quantos são aqueles que dizem crer em Deus, mas que na verdade desejam essas coisas? Desejam essas coisas. E não demoram muito, ó, perna para que te quer. E vão para essas coisas aqui. Ah, pastor, quando eu era da lei, pastor, eu era professor da escola dominical. Pastor, quando eu era da minha igreja da iniquidade, eu era o líder do círculo de oração. E eu aqui, pastor, na graça, ainda não tenho nenhum cargo, ainda não me colocaram em nenhum cargo importante na igreja, só tenho uma palavra, Está vendo? Uma pessoa que pensa assim, que fala assim, ela já começou a cobiçar coisas más. Deus não se agrada. Deus não se agrada. Pode ter certeza absoluta. Olha, meu irmão, enquanto eu estive no Egito, eu, pastor Carlos Magno, tive muitos privilégios. Eu viajava o mundo inteiro. Eu trocava de automóvel de 6 em 6 meses. Você sabe o que é trocar de carro de 6 em 6 meses? Isso é um exagero. Isso é um absurdo. Carro novinho, 6 meses já. Ah não, eu vou trocar. Eu quero sentir aquele cheirinho de novo. Trocava de 6 em 6 meses. Eu não enfrentava nenhuma dificuldade financeira. Nenhuma, não tinha dificuldade financeira nenhuma, absolutamente nenhuma. Não precisava pagar aluguel porque a seita pagava. Não precisava esquentar com o colégio de filho porque a seita pagava. Porque é assim, paga tudo. Agora você tem que dar um retorno financeiro tamanho do mundo. Senão perde tudo. Você é um escravo das mentiras. Você é um escravo do diabo. Sabe? Puxa, eu vivi uma vida de marajá. Mas olha, hoje, Deus tem me dado o maná. O maná. Eu viajo às vezes de ônibus. E esse ônibus da Aviação Nordeste, que faz Fortaleza, Natal, Natal, Fortaleza, o ônibus ruim. O ônibus ruim. Se eles quiserem reclamar, azar deles. Eu não sou. Nós vamos num país livre, onde a gente pode expressar o nosso ponto de vista. É ruim, é péssimo. Viu? E quantas vezes eu viajo? Quantas vezes? Antes, eu me hospedava em hotel 5 estrelas. Viu? Hotel 5 estrelas. Descia no aeroporto, já tinha um carro para me entregar na minha mão. Já estava alugado antes de eu pegar o avião para vir. E só alugava carro de Opala Diplomata para cima. Viu? Hoje, muitas vezes, viajo de ônibus, viajo no meu carro, me hospedo aqui na igreja.
Quem tem tido o prazer de desfrutar da minha intimidade e ir lá em cima, sabe como é que é o meu aposento. Simples. Chove, tem uma goteira lá, temos que resolver aquela goteira, Eric. É uma bacia desse tamanho em cima do DVD. Porque quando chove fica tuc, 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 tuc. Olha, eu não cobiço nada do Egito. Eu estou absolutamente satisfeito com aquilo que Deus me tem dado. Mas absolutamente satisfeito. Você não me vê de mau humor, você não me vê triste, você nunca vai me ver reclamando. Quem convive comigo sabe como é que eu sou. Eu sou sempre alto astral. Eu estou sempre com um sorriso nos lábios. Eu estou sempre, feliz. Eu acordo feliz. Eu deito feliz. O que me aborrece são outras coisas. Tem coisas que me aborrecem profundamente. Profundamente mesmo. Hoje eu subi aqui profundamente aborrecido. E não vou dizer por quê. Não vou dizer porque eu respeito as pessoas. Tem coisas que me aborrecem. Mas me deixam profundamente triste. Profundamente aborrecido. Sabe, Érico? Pense numa tristeza que dá vontade de sair correndo e se jogar dentro do mar. E eu fico imaginando Deus. Mas tudo bem. Versículo 7. Versículo 7. Eu falei versículo 7, foi? Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante a de bidélio. Deixa eu falar uma coisa aqui. O segundo erro que esse povo cometeu foi a idolatria, que era a religião vivida pelos egípcios. E eles estavam dispostos a qualquer coisa. Agora, por que é que Deus, o nosso Deus, condena a idolatria? Porque a idolatria, ela rouba a glória de Deus. Ela rouba a glória de Deus e lança para uma estátua, lança para uma rosa que diz que está ungida, lança para um copo com água, lança para uma corrente, rouba a glória de Deus e lança para essas coisas. Por isso que Deus não quer idolatria no meio do seu povo. É interessante porque os evangélicos sempre criticaram os católicos por causa da idolatria das imagens. Mas hoje, olha, muitos evangélicos estão aí praticando idolatria, depositando a sua fé em objetos. Vai pegar a chave da vitória que o picareta espiritual está distribuindo, vai pegar um vidrinho com suco de uva, que o estelionatário espiritual diz que é o sangue do cordeiro, e manda a pessoa passar na porta da casa, na janela, que é o sangue de Jesus. Suco de uva, dizendo que é o sangue de Jesus Cristo. O lenço de Paulo, o lenço ungido, isso é idolatria. Às vezes os crentes dizem assim, os católicos idolatram o Papa. É verdade. Olha, mas eu já vi muitos pastores idolatrados. Muitos. Tem gente na igreja evangélica que não tem nenhum temor a Deus, mas tem medo do pastor. Temor a Deus ele não tem, mas se pela de medo do pastor. Faz tudo o que o pastor manda, não faz nada do que Deus manda. Ou estou falando alguma bobagem? É por isso que tem pastores que mandam na vida das pessoas. Se cortar o cabelo, eu rasgo o teu cartão de membro. Se depilar as pernas, eu não deixo você participar da ceia. Se for à praia, eu te suspendo 90 dias. Irmão, vem cá, tem que baixar a saia. Não estou gostando do comprimento da sua saia. Baixa, manda baixar a saia. E o pior é que as pessoas fazem. E fazem com um sorriso de orelha a orelha. A sensação que me dá é que aí fora, no mundo espiritual, quanto mais canalha o pastor é, mais amado ele é. Mais respeitado ele é. Então, a sensação que dá é que essa gente parece que é muito mais poderosa do que Deus. Isso acaba gerando a idolatria na obra de Deus.
Alguém me contou essa semana, esse picareta que tem aí, chamado Valdomiro, diz que o cara na televisão dizendo, eu não tenho culpa se eles me adoram, eu não tenho culpa se eles me idolatram, olha a multidão me idolatrando, eu tenho culpa. E as pessoas gostam. E as pessoas gostam, o irmão Geraldo. Assim, ó. 2 pessoas me contou isso aí. Né? Bom, versículo 8. Espalhava-se o povo e o colhia. E em moinhos o moía ou num grau o pisava. E em panelas o cozia e dele fazia bolos. O seu bolo era como de bolos amassados com azeite. Interessante, né? Eu fico pensando, quantas vezes o povo de Deus pisa naquilo que Deus está lhe dando. Não dá valor àquilo que Deus lhe concede. Olha, como eu valorizo o que Deus me concede. As mínimas coisas que Deus me dá, eu digo, graças a Deus, Senhor. Me deixa tão feliz. Mas me deixa tão feliz. Mas tem gente que é imoral. Aliás, o terceiro erro que esse povo aqui praticou foi a imoralidade. Eles praticaram imoralidade. Que tipo de imoralidade esse povo praticou, pastor? Que Deus mandou registrar na Bíblia para servir de exemplo para que a gente não venha praticar hoje. Vou mostrar. Vamos aqui em Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. Versículo 1 e 2. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu, inclinou-se aos deuses delas. Olha, isso aqui é uma imoralidade. Quem é de Deus não pode se associar com os incrédulos. Uma moça cristã, uma moça convertida, não pode se casar com um rapaz ímpio. Não pode se casar com um rapaz idólatra, não pode se casar com um rapaz espírita e vice-versa. Isto é uma imoralidade. Foi exatamente o que o povo de Israel fez aqui, ó. Os moabitas, esse povo aqui, era um povo ímpio, era um povo idólatra, e eles foram e se uniram a esse povo. E qual foi o resultado desta união aqui? As moabitas arrastaram eles para adorar os deuses falsos que eles adoravam. Está aqui, ó. Então Deus está mostrando aqui que o seu povo não pode se misturar com as trevas. Em segundo lugar, Deus está mostrando que a tendência das trevas é arrastar a luz para os seus maus caminhos. É a tendência. A tendência é essa aqui. Você sabe o que é uma mulher cristã convertida, mas casou-se com um homem idólatra e o cara obrigar a mulher a ir para uma missa? Você vai, eu sou o seu marido. Nem que eu te arraste, você vai para a missa. Imagina isso aí. Não, você vai sim, eu vou para o barzinho com os amigos, vou encher a cara, você vai comigo, você casou comigo. E obrigar a fazer isso? Né? Mulher chegar em casa, o marido espírita, e objeto de macumba para lá, objeto de macumba para cá, vou dar um defumador aqui dentro de casa, vou trazer um pai de santo aqui para fazer um descarrego, e uma mulher de Deus ter que aturar isso dentro da sua casa? Isso é uma imoralidade. Agora, volte lá em 1 Coríntios. Volte lá em 1 Coríntios. Capítulo 10. Versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Qual foi o quarto erro? Tentar ao Senhor.
Há pessoas que vivem tentando ao Senhor. Não, eu só dou uma oferta se Deus fizer eu ter um aumento de salário. Hã? Não, agora eu decidi. Eu só vou para a igreja se Deus converter o meu marido. Não, agora eu só volto para frequentar a igreja se Deus tirar os meus filhos das drogas. Se não tirar, eu não vou mais para a igreja. Nesse sistema pentecostal, é comum você ouvir pastor dizer assim: ou Deus responde a minha oração, ou eu rasgo a Bíblia. Já viu isso? Já ouviu isso? Ouviu isso? Eu vim de um sistema onde o meu líder espiritual fazia isso. E me ensinou a fazer, e eu também fiz. Tal dia eu vou orar pelos doentes, trago os doentes. Ou Deus cura, ou eu rasgo a Bíblia. Eu nunca rasguei. Viu? Isso é tentar o Senhor. Tudo isto é por Deus à prova. Né? Agora, vamos ver onde é que eles puseram Deus à prova. Vamos voltar lá em Números. Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, versículo 4 em diante. Diz assim: então, partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Olha só, se tornaram impacientes, tentaram ao Senhor, provocaram Deus. E há pessoas que vivem provocando Deus. Eu não sei para que Deus me colocou nesse lugar. Eu não sei por que eu não terminei minha faculdade. Ah, se eu tivesse terminado minha faculdade, quer dizer que Deus não está mais no controle de nada. Aí depois, paulada na muleira e não sabe por que está levando paulada na muleira. Viu? Está aqui, ó. Tentaram ao Senhor. Senhor, se tu existe, faz isso. Se tu existe, faz isso. Se tu és verdadeiro, faça isso. Então veja aqui, irmãos, que tentar ao Senhor pode resultar numa morte prematura, numa açoite. O que diz aqui o versículo 6? Que por causa disto morriam muitos do povo de Israel. Está aqui. Eu disse, é? Então vou começar a fazer muitos de vocês morrerem. A pessoa era para viver 70, 80, 90 anos. 50, vem cá. 30, vem cá. 25, vem cá. Morte prematura. Volte lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Quinto erro: murmurações, queixumes. Olha, você não imagina como Deus abomina. Eu não murmuro nunca. Nunca. Eu posso ficar debaixo de um viaduto comendo couve. Eu não murmuro contra Deus. Eu digo, não, graças a Deus. A Bíblia diz, tudo coopera para o meu bem. Eu não sei em que é que isso vai cooperar, mas que vai, vai. E eu vou aguardar. E eu aguardo pacientemente no Senhor. Não murmuro contra Deus. Deixa eu mostrar Deus reclamando disso. Venha em Êxodo, capítulo 15,
versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Olha, murmurando: que havemos de beber? E agora? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Como é que eu vou sair dessa enrascada? Como é que eu vou sair dessa situação? E Deus existe para quê, hein? Capítulo 16 de Êxodo, versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Está vendo? Toda a congregação murmurou. E é sempre assim, né? A murmuração é sempre contra o líder da igreja. Mas murmurar contra o pastor é murmurar contra Deus. Eles achavam que não era. É murmurar contra Deus. Capítulo 17, versículo 3. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Olha, irmãos, há pessoas que estão aí há muito tempo, sem ver Deus agir em suas vidas, pelo único motivo: não fazem outra coisa a não ser murmurar. Está aqui, ó. Murmuro se está calor, murmuro se está frio, murmuro se o louvor da igreja demora. Ih, demorou muito, hoje passou de meia hora o louvor. Não, o louvor hoje foi só 15 minutos, murmura. Se a pregação passa de 40 minutos, ih, o pastor pregou demais hoje. Se o pastor pregar meia hora, como é que pode, meu irmão? Meia hora de pregação. Murmuram de tudo. Se enfrenta uma dificuldade na vida, já murmura. Agora, quando está tudo correndo bem, chovendo na horta, aí é sorriso de orelha a orelha. Aí Deus é maravilhoso, que Jesus é o máximo. Olha, Jesus é o meu Deus, Ele é o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha, comprei carro novo. Olha, estou com uma reserva no banco. Agora deixa Deus mandar uma crise para provar. Aí o bicho pega, como se diz. Aí as murmurações tomam conta. E o pior é que a pessoa faz isso e ainda diz assim: não, eu estou bem com Deus. Eu estou muito bem com Deus. Está bem coisa nenhuma, está mal. Está mal. Pensa que está bem com Deus é não adulterar, não se prostituir, não roubar, não matar. Às vezes não faz nada disso, mas faz isso aqui, ó, que é pior. Muito pior. Aqui. Olha. E há um tipo de murmuração muito pior do que essa que eu citei aqui. Eu vou mostrar. No livro de Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento. Malaquias capítulo 3, versículo 13 e 14. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. São aquelas pessoas que dizem assim: o que adianta eu ir à igreja? O que adianta eu dar meus dízimos, eu dar minhas ofertas, se Deus não está me dando isso, Deus não está me dando aquilo? E o que adianta eu ser tão fiel à graça, se Deus não está me dando uma casa de praia? E o que adianta se Deus não está me dando uma vida de marajá? Isso são palavras duras contra Deus. Duras contra Deus. Olha, irmãos, toda pessoa que murmurou contra Moisés tornou-se inimiga de Deus. Até a própria irmã de Moisés, Miriam. Miriam viu Moisés se casar com uma mulher de cor, de um outro povo, e não deveria ter feito, mas isso era problema dele com Deus.
E ela diz, mas como é que pode? O meu irmão se casar com uma mulher assim, se casar com uma mulher assada, eu não aceito isso. Moisés prega e não vive. Já viu pessoas dentro da igreja dizer, como é que pode o pastor fazer isso? Como é que pode o pastor trazer a Êxodo para a igreja? Não aceito, não aceito, não aceito, não aceito. É um herege. Até de herege já fui chamado. Quando ela estava nessa murmuração tremenda, Deus disse, olha Miriam, vem cá. Moisés é o líder. Fui eu que escolhi Moisés. Não se meta com ele. Com ele sou eu e ele, frente a frente, não é com você. E para mostrar que Deus não aceita hipótese alguma, que alguém se levante contra a autoridade que ele constituiu, sabe o que é que Deus fez? O que é que Deus fez com Miriam? Fez ela ficar leprosa. Olha, por causa disso, você vai ficar leprosa. Para aprender a respeitar as autoridades de Deus. A autoridade que eu constituo. Aí amanhã, a pessoa cai com câncer, cai com um problema qualquer, uma desgraça. Não sei por que aconteceu isso. Eu estou sempre na igreja. Miriam deve ter, puxa vida, por que eu fiquei leprosa? Eu não fiz nada contra Deus, fez sim. Você fez contra Moisés, Moisés era o líder. Agora, Paulo disse aos coríntios que eles murmuraram, nós lemos ainda há pouco o versículo, e foram destruídos pelo exterminador. Quem é este exterminador que destruiu o povo? São anjos de Deus que executam a disciplina de Deus. Viu? Não é o diabo, não. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado para que não saia da nossa boca murmuração contra Deus. Muito, muito cuidado. Nunca murmure contra Deus, nunca. Nunca. Aconteça o que acontecer. Passe você a dificuldade que passar. Enfrente você o inimigo que tiver que enfrentar. Não murmure contra Deus. Não murmure. E para encerrar essa palavra, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11 e 12, o apóstolo disse assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aliás, deixa eu ler o versículo 11, eu já me atrapalhei aqui. É o versículo 11 e o 12, vou ler o 11 primeiro. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplo e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. No versículo 14 ele disse assim: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Quer dizer, eles tiveram cobiça, eles tiveram idolatria, eles praticaram imoralidade, eles tentaram ao Senhor, eles murmuraram. E agora, mais uma vez, o Espírito Santo diz: fugi da idolatria. Quer dizer, você não pode misturar cristianismo com paganismo. Ou você acha que Deus responde a uma pessoa que diz assim: não, eu estou numa dificuldade muito grande, eu vou acender uma vela para São Jorge. Não, eu estou num sufoco, eu vou fazer uma romaria ao Padre Cícero. Ou você acha que Deus responde a uma pessoa que diz assim: não, eu estou num problema muito difícil, eu vou ungir a minha cabeça com óleo. Eu vou pegar uma rosa ungida, que o bispo não sei de onde está distribuindo, e diz que essa rosa tem poder e vai tirar o mal da minha casa. Você acha que Deus responde a uma pessoa que faz isso? Irmãos, Igreja de Jesus Cristo, Deus não quer essas práticas pagãs, essas práticas diabólicas no meio do seu povo. O que ele diz aí na tua Bíblia? Fugir da idolatria. Então Paulo disse: olha,
Todas essas coisas que estão aqui foram escritas, Deus inspirou o apóstolo a escrevê-las, para que nenhum de nós venha cair no mesmo exemplo de desobediência que esse povo caiu e fique prostrado. Para isso foram escritos. Para a gente ficar atento. Para a gente não cometer o mesmo erro. Para a gente não cometer as mesmas falhas e vem amanhã ficar prostrado na vida. Amém? E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja, em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus.